Hoje é dia de tirar dúvidas sobre fator previdenciário na coluna de olho na aposentadoria e outros assuntos também, né, relacionados à aposentadoria. Nós recebemos no estúdio da afiliada RPC-TV em Curitiba a advogada e professora em Direito Tributário e Previdenciário, Melissa Fullman. Oi, Melissa, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Bom dia. Bom dia, Melissa. A gente lembra você, assinante, que você pode mandar sua pergunta para a Melissa, é só entrar no nosso site, deixar lá sua dúvida, nosso endereço é g1.com.br/globonews. Se você preferir ligar, o telefone da nossa central de atendimento é 4002-2884, custa de uma ligação local de qualquer lugar do Brasil. Vamos com as primeiras perguntas, como sempre, viu, Melissa? Muitas perguntas chegando pelo nosso site, pela central de atendimento. Fernando faz o seguinte questionamento. O servidor do Fundo Nacional de Saúde, aposentado no âmbito federal por tempo de serviço na área administrativa, teria direito a prestar novo concurso municipal na mesma função? Olha, os profissionais de saúde, se forem médicos, eles teriam direito sim a fazer esse tipo de concurso para um novo cargo e assumir esse novo cargo. Já os profissionais como ele, que são do setor administrativo, a Constituição Federal proíbe que eles acumulem cargos. O que ele poderia tentar pleitear é dizer o seguinte, que ele se aposentou no período anterior à emenda que vedou esse tipo de acumulação de cargo. Se ele não se aposentou antes disso, então automaticamente ele não tem o que fazer. Por quê? Porque ele não pode agora, já aposentado pelo serviço público, pleitear uma nova vaga na mesma função. Próxima pergunta, Melissa, a gente vai ver aqui no nosso telão. O assinante mandou a seguinte pergunta. Me aposentei com 10 salários mínimos por tempo de serviço em janeiro de 2000. Hoje recebo aproximadamente 3 salários mínimos. Posso entrar na justiça para recuperar essa defasagem de valores? É a pergunta da Yara. Ótima pergunta, Yara. E a sua dúvida é uma dúvida muito comum de todos os telespectadores. Infelizmente, o que acontece? Você não se aposenta em salários mínimos, você se aposenta em valor. Então, em R$2.000, R$3.000. Estes valores são atualizados com o passar do tempo pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e mais algum outro reajuste que o governo queira dar. Por isso que, com o longo do tempo, o salário mínimo ele tem reajustes que o governo federal delibera à vontade dele, que são reajustes sempre maiores do que o INPC. Já as aposentadorias seguem o INPC. Então é normal que com o tempo, ainda mais que fazem 13 anos que você se aposentou, que um vá se aproximando do outro. Então, no seu caso, pedir reajuste só por causa do salário mínimo, não tem como. Agora, é importante você pegar a cópia do seu processo de aposentadoria e verificar se não existe um outro tipo de revisão a ser feita nela. Oi, Melissa, a próxima pergunta de assinante é da Alcina Magalhães. Ela pergunta o seguinte: existe uma ação de revisão em relação ao teto do benefício do INSS e alguns beneficiados receberam cartas para proceder à revisão, mas não todos. Qual foi o critério que o INSS utilizou para não enviar cartas para todos? Ótima pergunta também. O critério utilizado foi se a pessoa se aposentou ante a emenda 20 de 98 ou ante a emenda 41 de 2003. Por quê? Se ela se aposentou nesse período até 2003 e se ela teria direito a receber mais do que o teto na época, mas ficou limitada ao teto, ela recebeu a cartinha com o direito à revisão. Já as pessoas que não ficaram limitadas ao teto, ou seja, teriam que receber só valores inferiores ao teto, não tem direito à revisão. Então, por exemplo, em termos práticos, lá atrás o teto da Previdência era R$3.000 e quando calcularam a aposentadoria da pessoa deu R$3.200, ela só ficou limitada a 3. Então, esta pessoa, como perdeu R$200, teria direito à revisão. Já uma outra, fizeram a média dela, deu R$2.800, então está abaixo do teto, que era R$3.000 na época, certo? Esta não tem direito à revisão do teto. Outra pergunta agora é da Débora Silva, um questionamento muito importante aqui, justamente sobre essa questão de teto, de tempo mínimo de contribuição, qual é a melhor forma de se aposentar. Tenho 55 anos e contribuo há 38 anos. Se me aposentar agora, quantos por cento perco? Débora Silva te fazendo a pergunta, Melissa. Nossa, a colocação dela é muito oportuna, porque é uma rara pessoa em que vale a pena a aposentadoria agora. Sabe por quê? Ela está com 55 anos e 38 de contribuição, então significa que ela já ultrapassou em 8 anos o tempo necessário, que para a mulher seria com 30 anos de contribuição, e ela já tem uma idade considerada boa também para uma aposentadoria. Então, aí, em média, se ela for fazer uma aposentadoria com o fator previdenciário, ela vai perder no máximo aí uns 15%.
o que tornaria vantajosa a aposentadoria para ela. Ou o que ela pode fazer é esperar fechar os 60 anos e pegar uma aposentadoria por idade, que vai ser também muito vantajosa. Nada, porém estou há 8 anos recebendo auxílio-doença e auxílio-acidente. Dentro desse período estou sem contribuir. Esses 8 anos contariam como tempo de contribuição por conta dos auxílios recebidos? A pergunta, Melissa, é do Cláudio Honor de Souza. Cláudio Honor, não tem uma boa notícia para lhe dar. Por quê? Existia até uma tese que dizia que todo o período de auxílio-doença seria computado para fins de aposentadoria. Ocorre que, em 2011, o tribunal veio e falou, o Supremo Tribunal falou, não, só vai contar o período de auxílio-doença se esta pessoa tiver sofrido o auxílio-doença em razão de acidente do trabalho, doença do trabalho ou doença profissional. Ou ainda, se essa pessoa saiu do auxílio-doença e imediatamente contribuiu. Então, por isso que várias pessoas, como pode ser talvez o seu caso, acabam sendo prejudicadas em ir para o auxílio-doença, porque não se enquadram nem no acidente de trabalho, nem na doença de trabalho, nem na doença profissional, e pior, não são avisados que tem que fazer uma contribuição logo que cessa o auxílio-doença. Então, cuidado. Melissa, obrigada por enquanto. Você continua com a gente, volta daqui a pouquinho. E você, assinante, pode continuar mandando sua pergunta para a Melissa. É só entrar no nosso site, g1.com.br/globonews, ou ligar para a nossa central de atendimento ao telespectador no telefone 4002-2884. Custa de uma ligação local de qualquer lugar do Brasil. E a Melissa volta daqui a pouquinho para responder a sua pergunta. Você sabe que a Melissa sabe tudo, né? Então... Tem dúvidas sobre aposentadoria? Hoje é dia de esclarecer tudo aqui na edição das 10. A gente volta a conversar com a Melissa Foman. Ela é advogada e professora em Direito Tributário e Previdenciário. Ela está no nosso estúdio da afiliada RPC TV em Curitiba. E você pode continuar mandando sua pergunta para a gente. Manda a sua pergunta no g1.com.br/globonews. Ou se preferir, pode ligar para a nossa central de atendimento ao telespectador. 4002-2884 é o número do telefone. A gente vai já para a próxima pergunta, Melissa. Muitos assinantes com dúvidas sobre aposentadoria. A próxima pergunta é a seguinte. Tenho 35 anos de contribuição e faço agora 60 anos de idade. Eu tenho direito à aposentadoria integral? É a pergunta do Francisco da Silva. Sim, você tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral. Por quê? Porque você já preencheu os 35 anos de contribuição. E o mais importante, você já tem uma idade boa para aposentar, que é a idade de 60 anos. Então, com certeza, você pode ir diretamente ao INSS pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição e você vai sofrer uma incidência do fator previdenciário que vai ser mínima no seu caso, tendo em vista que o seu tempo é o tempo necessário e a sua idade é a idade ideal para uma aposentadoria. Essa é a pergunta do Altair agora, que também mandou perguntas aqui para a gente, para você responder. Ele conta a história o seguinte: meu pai tem 75 anos, está aposentado desde 1999. Quando se aposentou, o salário dele equivalia a 3 salários mínimos e meio. Agora ele não ganha nem um salário e meio. Podemos solicitar essa diferença? Infelizmente, não. Por quê? Porque não existe equivalência entre os reajustes do salário mínimo e os reajustes da Previdência. As pessoas não se aposentam em salários, elas calculam na cabeça delas que aquilo se representa X salários, mas elas se aposentam por valores, R$1.000, R$2.000, R$3.000, ou R$678, que equivale ao salário mínimo. Mas, com o tempo, o salário mínimo vai sofrendo índices de reajustes muito melhores do que os índices de reajustes da aposentadoria. Logo, os valores acabam se encontrando. Infelizmente, nesse caso, não há o que fazer. É uma relação pura do que acontece com a Previdência brasileira. Pergunta do Osvaldo. Ele diz o seguinte: estou com 56 anos de idade e 35 de contribuição. Recebo R$ 1.200 de salário. Quanto deveria receber de aposentadoria? Olha, o cálculo da aposentadoria é feito da seguinte forma. Você pega a média aritmética simples dos seus 80% maiores salários de julho de 94 até hoje. Feita esta média, vai se aplicar um multiplicador de 100%, porque você vai pegar uma aposentadoria integral, já que você tem 35 anos de contribuição. Só que cuidado, depois que é feito esse cálculo, aplica-se o fator previdenciário, que vai levar em consideração a sua idade, que não é uma idade tão boa para se aposentar ainda, porque vai ter um fator previdenciário um tanto quanto pesadinho no seu caso, e vai levar em consideração o seu tempo de contribuição de 35 anos. Então não há como você dizer assim, vou me aposentar por os 1.600? Jamais. Você vai se aposentar pela média vezes o fator.
Ô Melissa, a Priscila fala o seguinte: tenho 44 anos e 29 de contribuição. Hoje contribuo pelo teto. Como calcular se vale a pena me aposentar? De imediato, eu já vou dizer que não vai valer a pena se aposentar nunca no seu caso, nesse momento. Por quê? Veja só, com a idade que você tem, mesmo que você feche os 30 anos de contribuição, porque você está com 29, falta um ano para fechar os 30 de contribuição. Mesmo que você feche o tempo de contribuição, você é muito nova ainda. Então, você vai sofrer um fator previdenciário aí de, no mínimo, uns 40% de perda. Estou falando no mínimo, hein? Pode dar muito mais que isso. E sobre qual valor vale a pena contribuir? É importante primeiro você fazer a sua média. Como que faz a média? A média aritmética simples dos seus 80% maiores salários de julho de 94 para cá. Por quê? Porque não interessa as suas últimas contribuições, mas o resultado da média. Independentemente do resultado, já lhe aviso, o fator previdenciário vai lhe prejudicar e não vale a pena nesse momento uma aposentadoria. Agora a Madalena, Melissa, que fez a pergunta para você. Faltam 5 anos para me aposentar, sempre contribuir por um salário. Se nesses próximos 5 anos eu aumentar o valor da contribuição, vai aumentar minha aposentadoria? Não, Madalena, desculpe, não tenho uma boa informação. Por quê? Porque o cálculo é feito pela média aritmética simples dos seus 80% maiores salários de julho de 94 até o dia que você pede aposentadoria. Quando você vai lá e injeta, entre aspas, 5 anos com valores superiores ao salário mínimo, isso é diluído na sua média do tempo, desde julho de 94 para cá. Então, iria aumentar, em tese, talvez, lá uns R$50 na sua aposentadoria, o que não vale a pena o investimento que você iria fazer em 5 anos. Então, no seu caso, infelizmente, continuar contribuindo pelo salário mínimo é a única saída, porque a sua média daria muito baixa por todo o período anterior. Próxima pergunta é do Vanderlei. Trabalhei sob o regime da CLT por quase 20 anos. Hoje sou servidor público federal desde 2007. Quando terei direito à aposentadoria e em qual regime, Melissa? O Vanderlei esqueceu de colocar uma informação muito importante, que o telespectador sempre tem que colocar, qual é a idade dele. Por que que é importante? Porque o servidor público, para se aposentar, que é o caso dele, só pode se aposentar o homem com 60 anos de idade e 35 de contribuição, já que ele entrou no serviço público em 2007. Se ele tivesse entrado antes, teriam outras regras, mas vamos pegar a regra dele. Então, 60 anos de idade, 35 de contribuição. Logo, como ele não colocou a idade, eu não vou poder dizer para ele exatamente a data, mas o que eu posso dizer? Ele vai lá e pega esse tempo de contribuição que ele tem do INSS e a verba no serviço público, ou seja, leva para o serviço público, que daí ele vai contar esse tempo do INSS também no serviço público para se aposentar aos 60 anos de idade com 35 de contribuição. E importante, Vanderlei, antes de levar o tempo, vá lá e faça uma simulação no próprio serviço público onde você está. Por quê? Porque às vezes, mesmo levando o tempo, dependendo da tua idade, você vai demorar muito tempo para se aposentar. Daí não vale a pena. Daí o que vale mais a pena? Continua no serviço público, pega a aposentadoria do serviço público. E do INSS, espera completar 65 anos e pega do INSS também. Daí você fica com 2 aposentadorias. Melissa, a próxima pergunta é do Marcelo. Vamos ver o que ele fala. Minha sogra de 80 anos tem Alzheimer e não conseguiu se aposentar por idade, pois não tem os 180 meses de contribuição. Atualmente é pensionista e recebe um salário mínimo. Ela tem direito de receber 25% a mais em sua pensão ou algum tipo de aposentadoria por ter Alzheimer em fase terminal? O fato dela ter o Alzheimer não dá direito a ela nenhum benefício da Previdência. Por quê? Porque ela já está recebendo a pensão por morte. Se ela não estivesse recebendo a pensão por morte, ela poderia pedir o benefício assistencial ao idoso, que é um salário mínimo por mês. Mas como ela recebe a pensão, não tem esse direito. E daí ele vai lá e questiona, ela pode receber 25% a mais sobre o valor da pensão pela incapacidade dela? Legalmente, ou seja, nos termos da lei, não. Mas na justiça já existem decisões concedendo adicional de 25%, mesmo quando a pessoa não está aposentada por invalidez. Então, talvez fosse o caso dela, procurar um advogado de confiança, ou a Defensoria Pública mais perto da casa dela, ou o Juizado Especial Federal, e tentar isso no Judiciário. Pergunta do Almir agora, Melissa. Vamos ver aqui no telão. Em abril, faço 52 anos e trabalho em área de periculosidade há 30. Já posso dar entrada na minha aposentadoria?
Olha, o simples fato de falar que trabalha em área de periculosidade não significa que pode se aposentar pela aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela se dá aos 25 anos de sujeição ao risco. Mas, para isso, a pessoa tem que ter um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que ele tem que pegar em todas as empresas onde ele trabalhou e analisar se nesse documento ficar constatado que ele esteve exposto efetivamente ao risco, ele já poderia estar aposentado com 25 anos de sujeição ao risco. Se não ficar comprovado todo esse período, mas alguns períodos esparsos, ele pega os períodos esparsos, multiplica por 40% e vai contando a mais. Então, por exemplo, trabalhou 10 anos comprovadamente com risco, 10 vezes 40%, 14 anos. Então, ao invés dele ter aí 30 anos de contribuição, ele poderia ter 34 anos de contribuição. Mais importante, tudo isso depende de ter nas mãos dele o PPP. Próxima pergunta da minha xará, a Ana, ela diz o seguinte: tenho 50 anos e 23 de contribuição. Vou me aposentar como servidora pública, utilizando somente 5 anos do tempo de contribuição ao INSS já averbados. É possível eu me aposentar também pelo INSS por idade, levando em conta os 18 anos de contribuição não utilizados no regime único? Claro, com certeza. Quando a pessoa tem contribuições para o INSS e ela tem contribuições para o serviço público, ela pode se aposentar tranquilamente no serviço público, onde ela está nesse momento, e deixar o tempo que ela não usou no serviço público lá no INSS. Ela vai lá no INSS depois, quando ela fechar 60 anos, que parece ser o caso dela, e pede a aposentadoria por idade. Importante, esses 18 anos que ela contribuiu lá no INSS, eu estou considerando que não foram averbados, que é o que ela considerou. Porque para ela se aposentar por idade, ela tem que ter 15 anos de contribuição no INSS. E não pode, de forma alguma, esses 15 anos terem sido concomitantes ao serviço público na condição de facultativa. Então, ela poderia ter recolhido na condição de empregada ou contribuinte individual. Facultativa não. Facultativa só antes do serviço público. Muito bom, Melissa. Muito obrigada por ter esclarecido as dúvidas dos nossos assinantes. Mais uma vez, a gente aguarda então a sua participação. Numa próxima, já tem muita pergunta aqui que a gente está aguardando. Muita gente com dúvida querendo seus esclarecimentos. E só lembrando, né, Melissa? Melissa sempre fala que é muito importante, então, quando for mandar pergunta, colocar a idade, né, Melissa? Obrigado. Obrigada, Melissa. Exatamente. E a gente agradece também toda a equipe da RPC TV de Curitiba, que participa sempre aqui com a gente no Edição das 10.